Olá, graças a Deus, mas graças a Deus que nos tem dado a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é um prazer imenso poder estar com vocês. É um poder imenso, um prazer imenso poder falar das verdades do Evangelho. Hoje continuaremos a falar sobre o plano de Deus, projeto de Deus, tarefa da igreja, missões. Portanto, vamos continuar o nosso estudo. Eu espero que você tenha participado, a outros amigos, para que eles também possam ter assistido e possam continuar nos assistindo. Nós, certamente, temos alegria em saber que você acompanha, que você compartilha e que você nos ajuda a divulgar esse trabalho. Igreja Evangélica Remanescente Fiel, ministrando a palavra da verdade para a cura das nações. Nós vamos continuar. Hoje a leitura será feita no livro de Atos, capítulo 19, a partir do verso 20. Portanto, Atos, capítulo 19, a partir do verso 20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, e também esteve em Roma, e tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros da mesma profissão, disseram-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estás vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o do próprio templo da grande deusa, Diana, ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquele que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios! Foi a cidade tomada de confusão e todos, a uma, arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios! Que leitura riquíssima e informação de detalhes tão especialíssimos. Paulo, em seu ministério, as suas viagens missionárias, propagando o evangelho do reino, trouxe essa confusão para aquela cidade, né? Então, estamos falando de missões e nós não podemos omitir o fato de que a presença cristã neste
mundo caído por causa do pecado, ela promove uma espécie de conflito. Vamos repetir? Nós não podemos omitir o fato de que a presença cristã neste mundo caído por causa do pecado, inevitavelmente promoverá uma espécie de conflito. E o texto que lemos narra-nos um conflito. E que conflito! Que ousadia de Paulo e dos discípulos em anunciar o Evangelho da verdade. A missão que Deus nos confiou é uma missão, com certeza, que gera conflito naqueles que a ouvem e que têm uma outra forma de pensar, forma de ver, e aqueles que tinham a deusa Diana como uma deusa poderosa, agora estavam sendo conflitados com a mensagem do Evangelho trazida por Paulo. Satanás e seus agentes sabem que o evangelismo é a forma direta deles perderem pessoas que seguem a ele. É importante lembrarmos que o empreendimento da igreja, os esforços da igreja é para cumprir a missão. Então, a missão de Paulo em Éfeso confirmava esta realidade. Um conflito foi gerado, muita confusão aconteceu. A missão da igreja não é gerar conflito, mas a mensagem que a igreja traz muitas vezes gera conflito e separa famílias, separa homens, mulheres, casais, filhos, pais, e gera muito conflito. Porque às vezes o filho recebe a palavra e toma a decisão por Jesus através de uma ministração, de um missionário, de um pastor ou de um líder, e isso vai para casa falando que agora ele recebeu uma palavra que traz a ele revelação de entendimento e que Jesus é Senhor, Jesus é Salvador. Vai entrar em conflito com aqueles que não têm Jesus como Senhor, como Salvador. Por isso, pensamos em trazer este estudo este mês. E o diácono Rafael, que me antecedeu, ministrou com ousadia e eu estou continuando. Na próxima semana ainda faremos a conclusão do mês, para falarmos completamente sobre missões dentro do possível. Jesus declarou, eu tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Quando Jesus trouxe a palavra, muitos odiaram aqueles que receberam a palavra. Então, meus irmãos, meus amigos, às vezes nós também somos odiados porque recebemos a palavra, retemos a palavra e ousamos falar a palavra da verdade. E lembrando bem, há um texto que é muito usado, mas também mal usado por muitos, porque quando se diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E muitos têm usado esse versículo com uma propriedade indevida, porque Jesus estava falando da verdade que liberta. E a verdade que liberta é a verdade da palavra de Deus. Não é a verdade do homem, não é a verdade de um partido, de um idealista, não é a verdade de homens e mulheres. E alguns têm usado politicamente para dizer que conhecereis a verdade, como se a sua verdade traz libertação. A verdade que liberta é Jesus. Aleluia! Ele disse acerca de si mesmo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus disse acerca de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A verdade que leva o homem a Deus é Jesus. A verdade que assegura ao homem uma vida eterna com Deus é Jesus. Os missionários enviados de Deus
tem a palavra de autoridade, uma autoridade delegada para falar estas verdades do Evangelho. Então, o mundo odeia aquele que segue a Jesus. É um desafio falar a verdade de Jesus. Mas nossa grande arma contra todo o sistema, toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus é o Evangelho de Jesus. As boas novas de Deus para cada um de nós. Então, a verdade do Pai é revelada através do Filho. E bom falar, me sinto alegre em falar estas verdades. Não estamos propagando a ideologia de A, B, C ou quem quer que seja. Estamos falando da verdade que liberta. Jesus, como missionário de Deus, como enviado de Deus, como autoridade delegada de Deus, estamos chamando e fazendo menção de Jesus Cristo, Senhor, Salvador. Então, a palavra de Deus, ela vai promover uma divisão. Ainda que nós não sejamos pregadores para dividir, mas a palavra de Deus vai dividir. Porque a partir do momento em que você traz a verdade do Senhor e coloca em seu coração, outras verdades aparecerão e haverá um choque de verdades. Mas vai prevalecer a palavra de Deus. Vai prevalecer a palavra de Deus. Então, a instrumentalidade da palavra, a verdade de Deus, nós somos separados, consagrados para essa luta. Missionário, missionária, homem de Deus, mulher de Deus, consagrado, separado para essa luta espiritual. Então, por causa desta separação, às vezes chamamos atenção demais e somos odiados. Mas olha, missionário, missionária, você que nos assiste, você que nos acompanha, o poder para cumprir nossa missão não está fundamentado na estratégia ou na pessoa, mas é o poder do Evangelho, é a palavra manifesta, registrada em Cristo, que diz que o mundo jaz no maligno, mas nós estamos em Cristo. Nós que somos a luz do mundo, aleluia! Então, eu tenho muito prazer em manifestar essas verdades, porque somos a luz do mundo, e onde a luz chega, as trevas se dissipam. Então, não há comunhão entre luz e trevas. E aí respondemos muitas vezes a inquietação daqueles que nos assistem, daquele que nos acompanha. Por que tanto conflito? Por que tanta situação adversa? Porque você é luz. E as trevas se inquietam, se incomodam com a luz. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Meu amigo, minha amiga, você precisa receber esta revelação para manifestar a graça de Deus, não é? O Evangelho resgata vidas. Esta é a boa nova de Deus, que o missionário leva e professa e propaga, é a boa nova de Deus. Então, aleluia, porque Deus vai trazer esta verdade. Então, o conteúdo da missão é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, missionário, missionária, nós que estamos na missão, o conteúdo da nossa missão é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, o maior propósito da igreja é cumprir essa missão, indo a todos os povos da terra, conforme a ordem imperativa descrita no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
Jesus Cristo falou estas verdades. O Evangelho de Cristo, anunciado por missionários e missionárias, ele vai promover comunhão com Deus. Se queremos estar na comunhão e levar outros à comunhão, é urgente que nós todos saiamos aos becos e valados e campinas para anunciar Jesus Cristo e levar eles, as pessoas que nos ouvem, nos assistem, à comunhão com Deus. Então, é essencial falarmos de que a oração, ela nos colocará diante de Deus. A oração nos levará para Deus. A oração é uma disciplina imprescindível na vida do cristão. Então, a oração é onde nós somos transportados para um lugar seguro, onde estabelecemos uma qualidade de vida. Não é? A oração aumenta a nossa comunhão com Deus. Então, todo missionário, toda missionária, todo homem e mulher de Deus, todos que estão na missão, sabem que a oração é fundamental para aumentar a comunhão com Deus. A nossa dependência de Deus está clara, está explícita. Através da oração, podemos chegar e alcançar comunhão com Deus. Então, o trabalho missionário, ele pode ser desafiador e muitas vezes exigente. Todavia, a oração ajuda o missionário, ajuda a igreja a reconhecer sua dependência em Deus e em todas as circunstâncias, confiando sempre em sua provisão. A oração, ela nos leva a uma capacitação espiritual. Então, o missionário, ele vive uma capacitação promovida pela oração. Então, é importante, à medida que o missionário intercede pelos indivíduos, pelas comunidades, Deus age de uma maneira poderosa, tocando nos corações, trazendo cura, libertação e salvação. Este evangelho que liberta é o evangelho que traz libertação. É o evangelho que traz a salvação em Cristo, entregue por Deus pela morte de Jesus no Calvário. Aleluia! Então, a oração, ela quebra barreiras e a oração, ela protege os missionários e missionárias. Não temos como falar de missões sem falar do poder que nós alcançamos em Deus através das nossas orações. A oração é uma expressão de fé. Deus pode agir de maneiras diferentes, mas também poderosas. E o agir de Deus vai tocar nos corações, vai trazer cura, vai trazer libertação e vai trazer salvação. A oração, ela quebra barreiras. Todo missionário, toda missionária sabe que tem que orar. E a igreja deve sentir-se responsável por orar por missões e por aqueles que estão cumprindo a missão. Amém? Nós esperamos em Deus que todos possam ter entendido que o missionário é o enviado de Deus para realizar o propósito de Deus. Propósito de Deus, tarefa da igreja, é a obra missionária. E nós precisamos pedir em oração para que alcancemos comunidades inteiras, portas sejam abertas, a obra possa avançar e nós temos que crer que receberemos. Nós temos como propósito este mês estamos falando sobre missões e temos uma secretaria de missões sendo trabalhada para alcançarmos outros bairros, outras cidades, outras nações. E vamos
acelerar o processo de cumprir o ID de Jesus. E a você que nos assiste e nos acompanha, una-se a nós neste alvo de obedecermos ao ID de Jesus. Ele nos mandou ir e nós não podemos ficar parados, temos que ir. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, estamos convocando você para juntos irmos cumprir a ordem do Senhor. Aceite nosso convite, receba esta oração em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, oramos para que todos os que nos assistem possam ser tocados pelo poder do Teu Espírito Santo e que todos possam se unir a uma só voz. Vamos cumprir o ID de Jesus. Deus, em nome de Jesus, oramos para que crianças sejam despertadas, jovens, adolescentes, homens e mulheres adultos sejam despertados. Igreja, desperta para cumprir o ID de Jesus Cristo. Nós precisamos ir cumprir a ordem que nos foi dada, a ordem que nos foi confiada, o Evangelho da paz, o Evangelho de poder que sara, que liberta, que traz salvação. Em nome de Jesus, seja abençoado pela palavra de poder. Em nome de Jesus, seja curado, seja liberto, seja livre de todo mal. Haja salvação de Deus em tua vida, em tua casa, em tua família. Amém e amém.